O Brasil tem um cenário privilegiado para a prática da mediação, né? Verdade. E localizamos na Resolução 125, que é uma resolução de 2010, esse grande impulso para a prática da mediação no Brasil, âmbito público e âmbito privado. A resolução, ela traz para âmbito nacional a proposta de uma política pública. Eu desconheço outros cenários em que a mediação tenha esse pano de fundo. É de meados da década de 90, a primeira notícia que eu tenho de mediação privada, porque a primeira instituição brasileira data de meados de 90, mas o grande impulso acho que vem com a resolução e depois com a lei de mediação, que também é uma lei federal. A resolução trouxe aspectos muito importantes, eu acho. Primeiro, que tratou a mediação como método adequado de resolução de controvérsias. Então, nós que vínhamos conversando sobre alternativo, não alternativo, a possibilidade de oferecer diferentes métodos pautados no princípio da adequação, eu acho que foi uma contribuição imensa. E o CNJ vem cada vez mais incentivando esse trabalho na iniciativa privada, que a gente assuma realmente, né, que a sociedade assuma esse papel para si, né, que o judiciário já está bastante, né, convulsionado com tantos processos. Me parece uma coisa muito rica para a gente e promissora, porque é uma mudança de paradigma, uma mudança de cultura e traz paz para as pessoas, né? E ambientes como saúde e educação, que as pessoas possam, né, resolver as questões de uma forma mais direta, né? A gente tem notícias que uma mordida de uma criança de 4 anos na escola, às vezes gera um boletim de ocorrência. E essa iniciativa, a mediação como dispositivo nesses âmbitos, para que as questões sejam resolvidas ali mesmo e que não sejam agravadas com o aspecto, né, de delegacia ou judiciário ou coisas assim, isso traz uma pacificação social, né? As pessoas vão conversar para se entender, vão entender interesses, entender necessidades. Então isso é muito, muito interessante. Também no âmbito da saúde, né, que ninguém está no melhor de si quando há alguém da família ou a própria pessoa está doente. Então, também nesse contexto que os ânimos não estão tão pacificados, né, que as pessoas estão mais em situações extremas, a mediação ela vem ajudando nessa composição, né, numa escuta para compreender, numa disponibilidade para colaborar. Isso é bem interessante, né? Eu vejo a prática privada como complementar à prática pública também. E as parcerias são crescentes, né? E a política pública prevê que essas parcerias aconteçam. Acho que é um instrumento que chega... Nós estávamos conversando sobre isso, né? De poder cuidar de questões que não são juridicamente tuteladas. Sim. Tanto no âmbito público quanto no âmbito privado, mas eu vejo também uma complementaridade entre métodos e eu vejo uma complementaridade entre instituições que coordenam a prática da mediação também. Com certeza. Sim, porque quanto às temáticas e métodos, não há diferença se é âmbito público ou privado, né? O que se coloca nesse momento é a possibilidade das pessoas escolherem o caminho, a via, né? Em realidade, a mediação é um instrumento que guarda coerência com a contemporaneidade, essa contemporaneidade que gosta da diversidade e que quer tratar das diferenças pela harmonização, né? E não pela prevalência de pensamentos ou de ideias. Gosto de pensar que, na realidade, é um resgate ao diálogo. Então, sempre que a gente puder pensar a mediação, poder também em paralelo pensar que o mundo está resgatando o diálogo como forma de entendimento. Ultrapassa o campo do conflito, da resolução de conflito,
e passa a ser, enquanto prática dialógica, né, uma construção de um novo modo de ser, estar e conviver no mundo, né? Então, onde a gente tem, e num momento que a gente tem tantas diferenças, né, que a gente já fala há algum tempo de multiculturalismo, a mediação ela possibilita exatamente a gente transitar, fazer uma transversalidade nesse multiculturalismo e trabalhar a interculturalidade. A mediação é saúde, ela traz saúde. Porque quando o ser humano está em conflito, ele não consegue resolver muito bem esse conflito, isso fica dentro dele, essa angústia. Quando ele tem essa possibilidade que a mediação proporciona, isso traz saúde. Né? Quando um CEO está decidindo em conflito, ele decide mal. Né? Quando uma família está com conflito, ela não caminha bem, todos adoecem. Então, é saúde. Mediação, além de tudo que a Tânia está falando, que você falou, ela traz saúde para as pessoas, para a sociedade. É uma saúde física, é uma saúde psicológica, é uma saúde no mais amplo sentido de saúde. Eu acho que é uma prática que não faz restrição à profissão de origem, Sim, né? Sim. Isso é muito interessante Muito. e coerente, porque o diálogo pode estar em qualquer cenário, né? E coordenado por qualquer pessoa. Eu tenho observado assim com muita frequência pessoas que buscam entender, compreender, se capacitar em mediação, não porque vão se tornar mediadores, mas porque querem aprender a dialogar e se relacionar de uma forma positiva, né? Claro. De uma forma assertiva. Então é bem interessante isso, porque transcende também o campo da atuação só no sentido de resolver conflito, mas expande, né? Tanto as pessoas que passam por uma mediação, os mediandos em si, né? Aprendem também e ganham autonomia para resolver suas questões futuras, né? As posteriores ao procedimento de mediação. E outras pessoas buscam porque querem realmente se municiar de instrumentos e dispositivos para se tornarem, né? Essas pessoas se tornarem aptas a uma relação num contexto de trabalho, num contexto social mesmo. Enfim, eu acho bem interessante isso. Como a mediação ela tem um potencial de se estender, se alastrar, né? Reverberar por outros campos e outros espaços, transbordar certos ambientes e se tornar realmente um modo de ser, estar e conviver. O que vem depois da mediação? Né? Porque nós estamos todos encantados com com essa delícia de instrumento que tem tudo a ver com o jeito como a gente pensa hoje, mas se nós pensarmos que a vida média das ideias tem seu tempo, né? E a vida média das ideias está cada vez mais curta, o que a gente vai ter depois da mediação? Outro dia eu estava conversando sobre o homem de 2037. Né? Assim como temos falado das diferenças entre as gerações Y, Z, eu que sou pós-guerra, né? Os cabelos mostram e que precisa de segurança de casa própria, de carro, que é uma coisa que a geração atual já não precisa. Quais serão as necessidades do homem de 2037? Né? E os algoritmos estão aí para resolver tudo que for ação repetitiva, né? Tudo que for mecânico. O que vai ficar, o que vai ser, o que não poderá prescindir do humano para acontecer. Com essa reflexão, né, de que a intersubjetividade é aquilo que as máquinas não vão dar conta daqui a 20 anos ou algumas décadas. Eu adorei saber que vou fazer parte da cota de humanos, né? Porque a gente vai continuar trabalhando com a intersubjetividade e ajudando a tudo aquilo que as máquinas puderem fazer, né? Agregando a relação entre pessoas, a tudo aquilo que for mecânico, né? E que naturalmente for mecânico. É uma questão de coração. Sem coração não estaremos lá. A subjetividade, né? Sem a subjetividade. Sem coração, sem...